Por que algumas pessoas aprendem inglês com facilidade e outras não? Por que uma pessoa estuda inglês durante anos e não consegue falar nada, enquanto outra faz um curso rápido e já sai falando inglês? Por que uma pessoa faz 2, 3 ou mais cursos de inglês e nunca alcança a fluência, mas de repente descobre um curso acelerado de inglês e sai falando? E ainda mais intrigante, por que uma pessoa que nunca estudou inglês consegue falar a língua, enquanto outra estuda inglês a vida toda e não consegue? Mas, antes de responder essas perguntas, eu quero fazer uma outra. Você está animado para participar do desafio Destrave Seu Inglês? E se ainda não está, deveria, porque o que estamos preparando para você é algo de blow your mind, como dizem os americanos, ou explodir sua cabeça, como dizemos aqui no Brasil. Mas voltando às perguntas, a resposta sempre esteve com a ciência. E deixa eu ilustrar isso com um exemplo. Até a década de 50 era muito comum mães e bebês morrerem no parto ou de complicações pós-parto. Para se ter uma ideia, de cada 100 bebês que nasciam nessa época, aproximadamente 10 morriam. Hoje, essas mortes praticamente desapareceram. E por que isso acontecia? Por uma razão até difícil de aceitarmos hoje. Os médicos não acreditavam na existência de bactérias, porque elas não eram visíveis a olho nu. Era comum eles irem do necrotério para a sala de parto sem lavar as mãos, infestados de bactérias que acabavam contaminando a mãe ou o bebê e às vezes os dois. Isso mudou quando a ciência provou a existência das bactérias e com isso alterou um comportamento muito simples dos médicos. Eles começaram a lavar as mãos, salvando milhões de vidas. O mesmo ocorreu com o inglês. Durante anos, as pessoas foram enganadas, aprendendo com métodos chatos e ineficazes, que se baseavam apenas na experiência do criador do método. E o fato de funcionar para ele não significava que funcionaria para todos, até que a ciência, mais uma vez, trouxe a resposta. A Universidade de Harvard, através de um famoso estudo, descobriu que devemos aprender uma segunda língua da mesma forma que aprendemos a primeira, quando éramos crianças. E talvez você se pergunte, mas como as crianças aprendem? E antes de responder essa pergunta, deixa eu me apresentar. Meu nome é Jober Chaves e eu sou o cofundador da Universidade do Inglês, uma escola 100% online que já formou mais de 53 mil alunos nesses mais de 25 anos de experiência e fez com que eles destravassem o idioma. Nosso principal objetivo com o desafio Destrave Seu Inglês é mostrar para você que talvez você também tenha sido enganado. E acredite, não é sua culpa você não estar falando inglês. Mas nessa série de vídeos você vai entender como assumir o seu papel, dar a volta por cima e dominar o idioma. Essa semana de aquecimento está funcionando como um preparo para você. É muito importante acessar toda a sequência de vídeos para chegar mais preparado para o desafio Destrave Seu Inglês. E veja só, você já pode convidar amigos que estão há muito tempo tentando falar inglês, seja por algum motivo profissional ou pessoal, como uma viagem dos sonhos em família. Os americanos têm uma expressão chamada Golden Rule, que traduzindo quer dizer regra dourada que diz: faça aos outros o que você quer que façam a você. Talvez você conheça por outro nome, plantar e colher, não importa. Pense em quem, entre os seus amigos, precisa falar inglês. Pense em quem precisa de uma promoção, um aumento, fazer negócios internacionais, conseguir um emprego lá fora, ou talvez você tenha um outro grupo de amigos que quer passear na Disney ou em algum outro lugar dos Estados Unidos ou Europa, ou ainda algo mais simples como assistir um filme sem legenda ou ouvir suas músicas preferidas em inglês. Não importa, se um amigo veio ao seu coração, compartilhe essa oportunidade com ele. Agora, veja só, já parou para pensar qual é o real motivo pelo qual algumas pessoas falam inglês fluentemente enquanto outras lutam para falar? Por que será que algumas pessoas se dedicam a estudar firmemente, seja em escolas presenciais ou online, pagando caro pelas aulas, pelo material didático e muitas vezes pelo professor particular e ainda assim não conseguem aprender? Será que quem fala inglês tem QI mais alto? Será que eles abandonaram o emprego e se dedicaram mais horas por dia aos estudos? Ou será que essas pessoas têm uma oportunidade que as outras não têm? Essa é uma dúvida muito frequente que chega para nós aqui na universidade. Alunos de vários lugares do mundo, alguns que até moram em países de língua inglesa,
alegam que estudam, mas não conseguem falar inglês. Eles estudam por muito tempo e não conseguem formar frases ou se comunicar com outra pessoa em inglês. E isso é realmente um processo frustrante para os alunos. Eu diria que esse é o principal fator que faz a maioria das pessoas desistir no meio do caminho de aprender inglês. Eles se sentem incapazes e acabam acreditando que não nasceram para falar inglês. E acredite, essa é a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa, perder a fé em si mesma e acreditar que nunca vai falar inglês. Mas existe um fator determinante que tem criado uma montanha de pessoas que não conseguem falar inglês e um montinho daquelas que conseguem. E nesse vídeo de aquecimento, antes mesmo de começar o desafio, eu posso te provar que a culpa não é sua. Vamos começar com a seguinte análise. Por que a coisa mais difícil de se encontrar em uma escola de inglês com mais de 50 anos no Brasil, com milhares e milhares de alunos, é um aluno falando inglês? 2 é uma missão quase impossível e 3 é como acertar na Mega Sena. Por outro lado, você pega a Universidade do Inglês, uma escola com mais de 53 mil alunos nesses 25 anos e conta nos dedos os que não estão falando inglês depois de terminarem o curso. Qual é a grande diferença entre essas duas escolas? Alunos mais inteligentes, alunos com mais facilidade para o idioma, uma sorte inacreditável de só ter os alunos certos? A única razão que faz uma escola ter um resultado maravilhoso e a outra um resultado vergonhoso é o método. Como assim, Joberto? Sim, o método. Mais do que qualquer outra coisa, é o fator que vai determinar se você vai falar inglês ou não. E no desafio, eu vou te revelar por que a Universidade de Harvard é a grande responsável por ter mudado a forma como o mundo aprende uma nova língua e a forma como o Brasil aprende inglês. E pode apostar, com o método certo, não faz nenhuma diferença, nenhuma mesmo, se você nunca estudou inglês ou se passou a vida estudando. A única coisa que conta é se você realmente quer falar inglês. Isso é muito simples e deveria estar claro na cabeça de muitas pessoas por aí. Mas, além da maioria das pessoas não terem essa informação, ainda aconteceu mais uma coisa durante e depois da pandemia. Uma proliferação de cursos gravados na internet, feitos por professores particulares que, na sua maioria, perderam seus empregos durante a pandemia e agora se transformaram em especialistas em ensinar seus alunos à distância. Mais uma vez, pense comigo, se a estratégia de gravar cursos no YouTube ou na internet funcionasse, você não acha que as grandes redes de escolas de inglês já estariam fazendo isso, mandando a maioria dos seus professores embora? A verdade é que esses professores encontraram uma forma de ganhar dinheiro sem dar nada em troca. Mas quer fazer o teste definitivo com qualquer um desses professores? Pergunte o seguinte: se eu terminar o seu curso e não estiver falando inglês, você devolve todo o meu dinheiro? Ou você pode estar se perguntando, mas Joberto, e você devolve o meu dinheiro? Se no final eu não estiver falando inglês, acompanhe o desafio e você vai ver que eu vou muito além disso, porque eu tenho certeza de que você vai falar inglês. Mas sua pergunta ainda pode ser: funcionou para 53 mil pessoas nos últimos 25 anos, mas será que vai funcionar para mim? Vamos ser honestos, nesses 53 mil alunos tivemos 3 grupos, uma minoria que nunca estudou inglês, uma grande parte que tentou uma ou outra coisa e a maioria que já tentou quase de tudo. E se você se enquadra em um desses 3 grupos, pode apostar que vai funcionar para você. Veja a história do Wesley. Ele se matriculou no inglês em 8 semanas porque estava desempregado e concorrendo a uma vaga de emprego em Dubai. Claro que ele tinha que chegar lá falando inglês. Ele estava realmente desesperado porque as suas reservas haviam chegado ao fim. E com uma esposa e 2 filhos para cuidar, era compreensível o seu desespero. As aulas eram de segunda a sexta. Ele nunca perdeu uma aula. Terminou o curso falando inglês e tão confiante que se candidatou a uma outra vaga na Inglaterra, onde ele achava que a exigência em relação ao inglês ia ser maior que em Dubai. E passou nas 2 entrevistas de emprego e escolheu trabalhar em Londres, porque acreditava que era o melhor para a sua família. Nós temos 53 mil histórias como essa e eu espero que em breve estejamos contando a sua história. Esse é o primeiro passo do desafio Destrave seu inglês. Para ter sucesso, é muito importante entender porque você ainda não fala inglês, apesar das suas tentativas passadas. Aqui vamos ajudar você a evitar os erros do passado e fornecer as ferramentas necessárias para você realmente falar inglês.
Seu objetivo com o idioma pode ser profissional, para lazer, mas independente do motivo, é hora de assumir o controle. Entenda que os métodos anteriores falharam porque não eram efetivos. Agora você está pronto para uma nova abordagem cientificamente comprovada. Esqueça as tentativas passadas e comece um novo capítulo na sua jornada de aprendizado. Estamos aqui para te guiar e garantir os seus resultados reais. No próximo vídeo, a gente vai revelar os segredos das celebridades para aprender inglês rapidamente. E está comprometido? Então, permaneça conosco até o final do desafio Destrave Seu Inglês. A sua jornada apenas começou. See you soon. Nos vemos em breve. And God bless you. Deus abençoe você.